O jornal Puro Sangue, que pertence ao nosso grupo aqui, publicou hoje esse material de minha autoria. Tá vendo? Eu disse que eu não sei escrever, que eu sou analfabeto. Eu ditei. Bem, se você entrar lá, você pode se tornar membro, fazer qualquer coisa lá. Terminadas as eleições nos Estados Unidos da América, parece que foram as eleições mais limpas que eles tiveram nas últimas 10 edições. Provavelmente a motivação dessa transparência tenha sido a atual crise internacional que o país passa, inclusive no que tange a credibilidade. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que os Estados Unidos, se não apresentassem uma eleição transparente, de fácil acesso, problemas poderiam surgir quanto à credibilidade internacional do país. Então, está ali. Terminaram as eleições dos Estados Unidos da América e foram as eleições mais limpas. Ótimo. O vencedor, como todos sabemos, foi Donald Trump, do Partido Republicano. Em condições normais de pressão e temperatura, essa mudança não significaria muita coisa para as políticas externas da ex-locomotiva econômica e industrial do planeta. Afinal de contas, já prevalece também o processo tupiniquim do caprichoso e garantido. Ou seja, tanto fazia dar democratas ou republicanos que quem manda é o mercado, quem manda é o especulador. O político não tem ingerência sobre nada. Isso em condições normais de pressão e temperatura, porque não está dando para bancar caprichoso e garantido num processo onde a sociedade está derretendo. Porém, os tempos são outros, os desafios são os maiores desde que os Estados Unidos se transformaram numa superpotência hegemônica. O péssimo gerenciamento que a sua sociedade, a sua elite fez do curto tempo de força hegemônica do planeta criou uma lacuna, um buraco difícil de preencher. Ou seja, naqueles 10, 12 anos que os Estados Unidos não tinham uma grande superpotência do outro lado para antagonizá-lo, eles fizeram o máximo e da pior forma possível. Criaram uma lacuna muito grande, um buraco muito grande, difícil de ser preenchido, onde temos déficit, temos narcotráfico, temos de tudo, de tudo, de tudo. É um buraco. Tá? Hoje os Estados Unidos é um simulacro do que já foi. A dívida pública é assustadora, os desafios sociais internos são colossais, o movimento da doutrina woke criaram uma erosão ético e moral na sociedade, difícil de serem suplantadas. Sim. Houve uma deseducação do povo, houve uma mudança de paradigmas, e essa mudança de paradigmas leva a esse quadro assustador, de tudo quanto é lado. É difícil de preencher? Hoje é. A doutrina woke criou esse sim, criou, piorou em todos os lugares. As duas últimas gerações Yankees são um arremedo mal feito do que é o país, ou do que foi, para o bem ou para o mal, e o que ele representou no planeta. A destruição da máquina industrial do país e o apego à criação do dinheiro, não dinheiro, a riqueza volátil do faz de conta, criaram uma sociedade altamente adoecida e principalmente corroída e corrompida pela droga, pela ergofobia e pelo ganho fácil. É isso que se reduz à sociedade americana. Ao mesmo tempo, a hegemonia do dinheiro concentrado na mão de um grupo homogêneo, manipulando desde investimento, emissão de dinheiro e distribuição de cargos civis ou militares, criou uma elite que fingia ser oposição uma a outra, quando na realidade representavam a mesma coisa. É o que nós temos hoje no Brasil. Por deterioração do sistema, os Estados Unidos pulou fora desse sistema, dessa coisa. Por quê? Isso pode dar mais autonomia para o Trump? Pode. Também pode dar um tiro na cara dele. Não sei. Vamos ver qual que ganha. Porém, há algo muito pior, isso de respeito a toda a Iberoamérica, em especial ao Brasil, que ficou demonstrando nesse processo a neo-esquerda brasileira, não é New Left, a neo-esquerda, a esquerda renovada, representada por um grupo de socialistas fakes, atado umbilicalmente ao Partido Democrata Americano e à prática ortodoxa de um regime praticamente de exceção, porém autodenominado republicano e democrático. Foram esses que deram o tom. Tudo aqui, tudo explicadinho, é só você ir lá, ler, reler, não tem problema. Essa neo-esquerda brasileira vive em bolhas, sim, normalmente patrocinada de forma pesada pelo dinheiro subtraído do erário público, o famoso financiamento público, quer que seja por nomeações espúrias, transformação de alguns órgãos estatais em cabide de parasitas, ditando normas e regras na mídia mestrada e na depauperada academia brasileira, tão mal representada nas nossas universidades federais, estaduais, todas elas. Essa bolha ou várias bolhas vivem longe do Brasil real, apesar de dizer que o representam.
Basta uma rápida passagem no seio do nosso povo e descobrir que o mesmo, por falta de alternativas e mesmo sem nenhum tipo de conhecimento profundo sobre ideologias, se autodenomina de direita, com todo orgulho. Tudo isso criado e alimentado por um conjunto de partidos que vendem publicamente a imagem de senhores e donos dos destinos desse povo, ou do nosso povo. Nada mais errado. A doutrina woke no Brasil é um sucesso acadêmico, um sucesso universitário, um sucesso ongueiro, um sucesso neopartidário, mas um grande rotundo fracasso no Brasil real. O Brasil que acorda cedo, se alimenta mal, vive mal e guarda poucas esperanças em relação ao seu próprio futuro, é vítima disso tudo. A neoesquerda brasileira teima em se apresentar como a digna representante de um povo que não lhe deu procuração em momento algum. Continua do alto de suas bolhas ou de dentro de suas bolhas lançar regras para serem cumpridas por terceiros, porque eles mesmos estão desobrigados dela. Isso aí você vê a todo momento. Né? Eles se veem desobrigados. Eles têm que apresentar aquilo ali. São os representantes do povo. Se o povo reclamar, você está errado porque você não estudou. Eu estudei. Eu tenho um monte de diploma aqui para mostrar para você. A vitória de Trump não muda absolutamente nada de forma imediata no seio do povo trabalhista deste país. No caso nosso, o famoso cidadão que acorda cedo, dorme tarde, come mal e ganha pouco, mulato, mestiço, mas antes de tudo pobre, paupérrimo, assiste de longe os saraus hiperacadêmicos promovidos por um bando de gatos de armazém. Todos eles gordos, alimentados pelo patrão, a quem juram odiar, apesar da imagem mostrar o oposto. A destruição imediata desta pauta aniquiladora da vontade de um povo, a ideologia torta pregada por essas bolhas parece estar com os dias contados, oxalá, dentro desse novo cenário que, antes de tudo, é um cenário de sobrevivência ou não da ex-maior nação do mundo. Só para avisar que a conta vai vir pesada para esses que tanto se beneficiaram nos últimos anos dos desmandos e desacertos promovidos pelo Partido Democrata e seu exército de comunistas de aluguel. Oremos. Rubem Gonzalez assina isso e, para quem não sabe, é este que vos fala. Tá? Essa coisa simpática, maravilhosa, que a mãe dele chamava ele de bonitinho, coisa linda. Você imagina como é que uma mãe é cega, né? Mas tudo bem, estamos aqui para isso. Fazer o quê?